Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, nesses dias entre Natal e Ano Novo, nós estamos repetindo alguns dos vídeos que mais bem espiritual fizeram ao longo de 2020. Enquanto eu repito esses vídeos, que eu peço que você compartilhe, que você dê like e tudo mais, eu vou descansar um pouquinho, porque afinal ninguém é de ferro, né? E vou voltar 2021 com toda a gasolina que nós vamos precisar para tocar todo vapor esse apostolado, tá bom? E conto com vocês cada vez mais. O Padre Pio conta com cada um de nós e que ele nos abençoe, especialmente nesses dias e também ao longo do ano 2021. Até breve! Mas hoje nós vamos falar do purgatório, porque esse é um tema, era dos temas prediletos do Padre Pio, assim como era o tema dos anjos, né? E no livro que nós estamos citando ultimamente a respeito do Padre Pio e as almas do purgatório, tem um trecho escrito pelo autor do livro, que chama Monsenhor José Basílio Pereira, né? Esse trecho, aliás, não é do livro sobre as almas do purgatório do Padre Pio, do filho espiritual do Padre Pio, mas nós achamos esse texto muito interessante, sobretudo porque ele dá com uma clareza tremenda uma visão de Santa Brígida, né, sobre as almas do purgatório. E o Padre Pio nos estimulava muito a rezar pelas almas do purgatório. Muito, muito, muito. Nós temos até uma série de vídeos aí, se vocês colocarem aí na busca do canal, colocar Alma do Purgatório ou Almas do Purgatório, vocês vão encontrar várias coisas a respeito do que o Padre Pio falava das almas do purgatório. Mas eu separei aqui, então, para comentar com vocês hoje, que eu acho que é muito importante, nós sabemos, esse trecho desse livro do Monsenhor José Basílio Pereira, que é do livro Mês das Almas do Purgatório. Então, ele diz assim, olha só que coisa fantástica. Santa Brígida viu, um dia, ante o soberano juiz, uma alma do purgatório que estava trêmula e confusa, e a quem era intimada que declarasse publicamente os pecados que não tinham sido seguidos de penitência suficiente e que lhe haviam merecido a punição que sofria. Veja bem, era uma alma do purgatório, era uma das santas almas do purgatório, não era uma alma de um pecador. Mas Nosso Senhor, o soberano juiz, inquiria essa alma, Santa Brígida via isso na visão, a respeito das faltas que tinham faltado penitência suficiente para livrar essa alma do purgatório, das penas do purgatório. A alma exclamava com uma voz que cortava o coração. Olha que impressionante isso aqui. Infeliz de mim, infeliz. E em soluços fazia enumeração de tudo que a manchava e prendia tão longe do céu. Veja bem, uma alma que tinha certeza que ia para o céu. Mas como doía essa demora de ir para o céu, essa demora de contemplar Deus face a face, né? A felicidade eterna. Então essa alma estava no purgatório e ela dizia, infeliz, infeliz de mim. Porque não buscou a santidade suficiente, não cumpriu todas as penitências pelos pecados veniais. Né? Nós vamos ver aqui a lista. Então, a matéria continua dizendo assim, não reproduziremos essa visão, mas dela extrairemos a relação das principais faltas que, como vermes roedores, torturam uma pobre alma no purgatório. Olha só, então quais são as faltas que torturam a alma no purgatório? Vocês lembram que o Padre Pio era tão procurado pelas almas do purgatório para pedir orações, etc., que ele chegou uma vez a comentar que ele via em São Giovanni Rotondo mais mortos do que vivos. Tal era a quantidade de almas do purgatório que Deus permitia que fosse pedir para ele orações, as missas. Então vamos lá, vamos começar a enumerar. Primeiro ponto que essa alma disse e que Santa Brígida assistiu. Perdi meu tempo, esse tempo bem precioso do qual todos os momentos podiam servir para expiar meus pecados, praticar uma virtude e merecer o céu, eu perdi esse tempo em conversações fúteis. Olha só,
conversações fúteis. É uma das coisas que pode levar a alma de purgatório. Ou seja, no tempo que ela poderia ter dedicado a Deus, ela gastou fofoca. Por exemplo, aliás, fazem um sucesso na televisão os programas de fofoca, né? Aquilo ali é uma máquina de criar futilidade nas cabeças das pessoas, de tratar de temas que não interessam e depois fazer as pessoas conversarem umas com as outras a respeito daqueles temas, né? Isso é uma conversação fútil. Outra conversação fútil talvez é, sei lá, vou contar minha viagem, um fato engraçado que aconteceu, de um sujeito que caiu a mala, abriu tudo, sei lá o que. Conversação fútil. Bom, mas alguém pode dizer, então quer dizer que eu não devo contar nada interessante, pitoresco? Deve, claro que deve. Mas não esqueça de guardar o tempo necessário para fazer penitência, para fazer atos de expiação dos seus pecados, para praticar uma virtude, né? É mais importante do que gastar esse tempo em conversações fúteis, né? Então, continua. Perdi esse tempo em conversações fúteis, em ocupações banais e sem objeto. A gente vê tanta gente aí, nossa, eu digo, coçando barriga de celular, né? Fazendo joguinho. Isso é propriamente uma ocupação banal, que não serve para nada. Adultos, crianças, adultos, velhos. A gente vê gente de todas as idades se ocupando naquela coisa de uma forma absolutamente viciada até. Quase que uma espécie de como se fosse uma droga, né? Outro dia alguém falou das drogas, entre as várias drogas que existem no dia de hoje, nos dias de hoje nós temos a droga das telas. Tela de televisão, tela de tablet, tela de computador, tela de smartphone, essa acho que é a mais das piores drogas que existe, né? Mas isso aí é uma ocupação banal e sem objeto. Perdi também o tempo em leituras recreativas demasiado prolongadas. O que pode ser? É ler bobagens, coisas que não interessam, um romance fútil, um romance que não vai dar em nada, que não... Você pode dizer, mas eu leio esse romance para espairecer, para pensar em outras coisas. Tá bom, então por que não procura um bom livro de história, um bom livro com uma matéria interessante para ler, etc. Ocupe a sua cabeça com coisas que dão glória a Deus ou que nos aproximem de Deus. Um livro, uma leitura espiritual, nem se diga. Mas com o que a pessoa ocupa o tempo dela? Televisão, Netflix, né? Tem tanta coisa, YouTube, no YouTube que nós estamos falando, hein? Mas é assim, né? Por isso que a gente tem que aqui no YouTube encher o YouTube de Padre Pio de coisas boas de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, para contrabalançar isso aí. Então ele diz, é por isso que sofro demasiado. Então, perda de tempo. Olha que coisa impressionante. Segundo ponto, esqueci por negligência minhas penitências sacramentais. As fiz mal por dissipação e aceitei-as sem espírito de fé. É por isso que sofro. Então, olha só, as penitências sacramentais, a pessoa se confessa, o Pai diz, olha, reze lá um terço, ou reze 5 Ave Maria, 5 Pai Nosso, etc. Ele reza aquilo maquinalmente, de uma forma negligente também, né? Dissipado, distraído, reza 10 Ave Marias, olhando para a igreja, quem entra, quem sai, etc. Né? E quando aceita essa penitência, não aceita a penitência com espírito de fé, dizendo, essa penitência vai me livrar do purgatório, ela é fundamental para isso. Né? É por isso que sofro. Terceiro item. Esse aqui. Caí em murmurações contra meus superiores, meu confessor, meus parentes. Murmurações leves, sem dúvida. Claro, que se fosse grave seria pecado mortal. Mas partidas do amor próprio magoado, da falta de respeito, do ciúme. É por isso que sofro. Então a pessoa de repente fala, por que meu chefe aí deu trabalho para fulano, eu sou capaz, eu poderia ter feito isso, você está murmurando. Né? Eu já percebi que, sei lá, meu pai e minha mãe têm uma preferência por tal irmão, não sei mais o que, etc. Está murmurando.
olha, só me dão as coisas ruins para fazer, as coisas boas ficam na mão de fulano, esse tem sorte, para mim só sobram as coisas ruins, está murmurando. Isso dá purgatório, não dá inferno, mas dá purgatório. Quarto item. Consentir em pensamentos. Ih, essa aqui é danada, hein? Consentir em pensamentos de vaidade a respeito do trajar. Consentir em pensamentos de vaidade a respeito do trajar. A pessoa não se trajou suficientemente bem para poder estar diante da presença de Deus, para poder representar Deus, para poder vestir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Mas por vaidade, para aparecer, para estar bonitinho, para não sei mais o quê. Quando coloca isso no foco, né? Pode não ser pecado mortal, mas gera purgatório. Então, consentir em pensamentos de vaidade a respeito do trajar, sobre os acessórios da casa. Olha só, a pessoa teve vaidade nas coisas como ela decorou a casa. Não quer dizer que a casa tem que ser uma bagunça, né? Mas, quando você estiver colocando alguma coisa na sua casa, pensa se aquilo não é um movimento de vaidade. Não vai para o inferno, mas pode dar purgatório. Então, pensamentos também acerca de predicados de família, ou seja, análise desse, daquele, fulano, meu tio é de um jeito, minha tia de outro, meu primo é não sei o que lá, aquele ali fala demais, o outro é mentiroso, o outro é não sei o que. São pensamentos completamente banais. Vestir-me com orgulho. Então a pessoa, ela se veste por razões de orgulho, para aparecer, para estar super bem arrumado, etc. Para que as pessoas olhem e digam, puxa, olha aqui, que terno bem cortado, fulano tem. Nossa, que gravata bonita, hein? Puxa, essa camisa está perfeita, está caindo perfeitamente nele, etc. Né? Bom, olha só, hein? O demônio sempre me atrapalha com essa história de microfone. Eu faço tudo que tem que fazer, esqueço de colocar microfone. Mas eu acho que pegou, porque outro dia eu fiz a mesma bobagem e pegou. Então a gente vai continuar gravando. Só que agora acho que deve estar melhor, né? Bom, vamos lá. Quinto item. Nós falamos que vamos falar de 8, né? Eu me proporcionei sem nenhuma necessidade... perdão, ainda tem outra sobre o quarto, que é vestir-se com orgulho, seguir as modas com ostentação, afetei um asseio exagerado. Olha aí, asseio exagerado, não quer dizer que deve ficar sujo. Mas vocês já ouviram falar do famoso metrosexual? É o homem que se arruma, que coloca botox, apara a barba de um jeito, não sei o que, no barbeiro, faz isso. Eu nem sei bem como é que é um metrosexual, mas usa cremes e não sei mais o que. Isso aí também não vai para o inferno, mas dá um tremendo do purgatório. Então, item 5. Eu me proporcionei sem nenhuma necessidade pequenas sensualidades durante minhas refeições e fora delas. Num viver voluptuoso e descuidado. Então a pessoa, muitas vezes, o pecado da gula não é um pecado mortal, mas ele pode ser venial. Se a pessoa tem esse tipo de fruição sensual daquilo que ele está comendo, né? Ele pode cometer um pecado venial. Agora, se ele reportar tudo aquilo a Deus, como o Padre Pio ensinava, né? Devolver para Deus todo esse alimento que Deus me deu, que Ele me permitiu ter, com o qual Ele me sustenta, etc. Eu dou glória a Deus, etc. É uma forma completamente diferente de alimentar-se, de comer, de fazer qualquer coisa. Num viver voluptuoso e descuidado, eu tenho vontade daquilo, eu quero aquilo de qualquer jeito, né? Isso existe. Num zelo excessivo de bem-estar. Eu quero estar bem. A gente vê, hoje eu fui almoçar num local que eu passei do lado de uma academia, né? E tinha as pessoas lá meditando, sentadas num tapetinho. Não estavam fazendo a meditação como o Padre Pio ensinou, não, é naquele vídeo da semana passada. Com certeza, né? Mas a gente olhava assim, as pessoas via que todo mundo, no fundo, estava em busca de um bem-estar. De uma vida sem sacrifício, sem dor, sem sofrimento. É ilícito querer isso? Não, não é ilícito. Mas você pode se tornar isso uma mania, uma volúpia muito grande, e isso pode ser um pecado venial, né?
Abuso no descanso corporal. Esse é o famoso que dormiu 8 horas, mas ele quer uma a mais, né? Ou quer 10, né? Abuso no descanso corporal. Na fuga de tudo que naturalmente modificaria os sentidos. É por isso que sofro. A alma sempre terminava com essa frase, é por isso que sofro. Sexto item. Em conversação, atirei ditos espirituosos com o fim de ser elogiado. É o famoso engraçadinho. Ele diz uma coisa, todo mundo quá, puxa, fulano é genial, fulano é uma delícia conversar com ele e tal, mas ele vai para a conversa com esforço de fazer essas coisas. E muitas vezes ele devia fazer também um jejum da língua dele, não falar, né? Aquela coisa que vai produzir riso no outro, até por uma questão de penitência mesmo, né? Mas ele não aguenta. Ele quis ser espirituoso e quis ser elogiado, apreciado, distinguido e para brilhar mais que os outros. É por isso que sofro. A pessoa quis aparecer, né? O famoso querer aparecer. Sétimo item. Faltei à caridade que me chamava em socorro do próximo. Faltei à caridade, deixando de o consolar. Às vezes uma pessoa procura a gente esperando um consolo, a gente está sem paciência, trata de qualquer jeito, fala, olha, agora não posso, não sei mais o que. Ou então começa a falar com a pessoa e olhar no relógio, né? Não leva para o inferno, mas prende no purgatório. Então, que me chamava para o socorro, quer dizer, principalmente quando a pessoa que precisa, né? Faltei à caridade, deixando-o de consolar, de o defender, de o aconselhar ao bem, conservando voluntariamente um pequeno pensamento de rancor e até de inveja. Olha que coisa, é por isso que sofro. Acho que nem preciso explicar muito isso aqui, né? Oitavo e último item. Não quer dizer que não tem outros itens que levam às almas. Isso aqui foi na aparição que é de Santa Brígida, que viu uma alma falando com Nosso Senhor, né, sendo inquirida por Nosso Senhor de por que ela estava padecendo os sofrimentos do purgatório. Oitavo item. Omiti por negligência e incúria muitas comunhões que me eram permitidas. Então isso é interessante. A pessoa está em estado de graça, pode comungar, mas deu preguiça. Hoje eu não vou. Vai demorar a missa. Hoje o padre vai fazer um sermão grande porque é festa de não sei quem. Então, omitiu por negligência muitas comunhões. A pessoa tem a graça de receber o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus todos os dias, se ele quiser. Mas por negligência, não recebe. Não é pecado mortal. Mas leva para o purgatório. E pelo jeito, ele diz assim, fui remisso em minhas devoções, pouco aplicado em meu terço e na oração. Pouco aplicado em meu terço e na oração. Eram as coisas que o Padre Pio mais recomendava. Essa alma dizia, é por isso que sofro. Está aí, meus amigos, que coisa fantástica essa visão de Santa Brígida. E eu achei que a gente devia falar dela aqui, embora nós não estejamos falando diretamente do nosso caríssimo Padre Pio, a gente devia falar sobre esses pecados veniais, esses hábitos que prendem as almas no purgatório, porque nós não queremos ir para o purgatório, nós queremos ir para o céu. E o Padre Pio, se Deus quiser, vai estar na porta do paraíso, esperando cada filho dele passar. E eu faço sempre essa súplica para ser filho dele, para ele me considerar filho dele e me esperar na porta do paraíso. Eu peço que vocês façam a mesma coisa, que vocês tentem se transformar cada vez mais em filhos do Padre Pio. E você pode fazer isso de várias formas, fazendo apostolado do Padre Pio, falando do Padre Pio, compartilhando o vídeo, entrando para o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, ser membro do canal, né, se seja membro. Quanta coisa a gente pode fazer, né? Pelo Padre Pio, e quanta coisa a gente não faz por uma dessas 8 razões aqui, ó, perder tempo em conversas banais, negligência nas penitências e nas orações, ficar murmurando, consentir em pensamentos de vaidade,
pequenas sensualidades, zelo excessivo do bem-estar, no abuso e no descanso corporal, fuga de tudo que modificaria os sentidos, ditos espirituosos, faltar à caridade, não ter paciência com o próximo, omitir por negligência muitas comunhões e muitos terços e ser pouco aplicado em terços e na oração, né? Tudo isso que a pessoa poderia aproveitar tudo isso aqui para fazer um outro tipo de ação no sentido de ser um filho protegido do Padre Pio. A pessoa poderia estar divulgando o nosso canal, estar fazendo apostolado, falando do Padre Pio com alguém, escrevendo sobre o Padre Pio, ou pedindo orações ao Padre Pio por alguém, né? Mas esses 8 pontos aqui impedem as pessoas de fazer isso. Vamos deixar a nossa Ave Maria um por todos, todos por um, nessas intenções também, né? Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.